A gente sempre ouviu falar de uma frase do matemático britânico Clive Humby: dados são o novo petróleo. Bom, essa frase foi dita há muito tempo, mas ela é mais atual do que nunca hoje em dia. E no e-commerce, dados são realmente muito importantes. E para falar um pouco sobre isso, o Entre Amigos hoje vai abordar como os dados são relacionados e podem ser trabalhados nas áreas de logística, cadeia de suprimentos e operacional. Bem-vindos ao Entre Amigos, meu nome é Lucas Quino, eu sou jornalista do E-Commerce Brasil, e para falar sobre dados, é um assunto que permeia muito o e-commerce de forma geral, mas a gente vê hoje como logística precisa de fato de trabalho de dados e o lado operacional também precisa muito disso para não perder tempo, não perder dinheiro e rentabilizar ainda mais o negócio. Para falar sobre isso, a gente traz aqui dois Leandros, é por isso que a gente vai se referir durante o programa pelo sobrenome deles para não confundir. A gente vai falar primeiro com o Leandro Bassoi, que é CEO do Madeira Madeira, da Madeira Madeira. Bem-vindo, Leandro. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui para falar sobre dados, que é tão importante. E o Leandro Gravena, que é CEO e CFO do grupo IntelliPost também. Boa tarde, obrigado pelo convite também, conversar com vocês. Ah, que ótimo, gente. Então, como a gente combinou, a gente vai se referir a eles pelo sobrenome para não ter confusão. Então, vou agradecer de novo. Obrigado pela presença de vocês. Para começar, eu queria ouvir de vocês primeiro qual que é o papel dos dados dentro das operações logísticas de vocês e, na opinião de vocês, o porquê que é tão importante ter esse desenho dos dados na operação e levando em consideração muito o que vocês vivem no dia a dia, né? Cada um na empresa de vocês. Se quiser começar primeiro, Bassoi. Bom, acho que dado para a gente é fundamental para tomar decisões cada vez mais acuradas, né? Cada vez mais precisas. Eu entrei no mundo da logística no momento que ainda estava tendo uma transformação digital, e tinha muita gente que não usava dado, né? Tinha muita gente que tinha já algum tempo de carreira, e usava muito o feeling, a experiência, achava que era daquele jeito. E eu vejo que nos últimos anos, últimos 10, 15 anos, essa tendência de conseguir tomar decisões com informação, ela realmente pegou e virou meio que um vício, assim. Então hoje até você tem que tomar cuidado para não ter dado demais e ficar parado, né, sem tomar decisão por causa de uma outra análise que você quer fazer, que você quer levar adiante. Então, eu diria que hoje dado para logística é crítico para conseguir manter uma operação estável, com um bom nível de serviço para o cliente e com custos, né, adequados para a empresa. Sem isso, você não consegue tomar decisão para manter isso no dia a dia. E essa questão de dados trabalháveis é o que a gente chama de dados escaláveis, né? Dados que a gente consegue quantificar, entender se é possível ou não, porque tem muito dado que a gente consegue. Hoje em dia é um mar, né, de informações que você consegue adquirir com um monte de ferramentas baseadas no cliente, no caso. Mas se você não souber para que aquele dado serve, como trabalhar aquele dado, meio que você tá perdendo dinheiro, né? Assim, buscando muito dado, mas você não sabe para que serve aquele dado. É muito comum hoje em dia você ver esse tipo de dificuldade, né, nas pessoas. Ela tem muita informação, ela abre muita informação na frente dela, mas ela não consegue olhar para aqueles dados e tirar a informação, tirar um insight com qualidade. Então eu procuro sempre pedir para as pessoas dos meus times tentarem vir do mais macro para o mais micro, né? E muitas vezes com alguns dados macros cruzados entre eles, você consegue chegar numa conclusão ou pelo menos ir para uma investigação um pouco mais precisa de alguma coisa. Mas é muito comum você ter muita informação, você abrir muita coisa na sua frente e ficar perdido naquele monte de informação que tá disponível. Esse é um problema que existe e que acho que com o tempo as pessoas vão pegando. E você, Gravena, assim, como uma empresa de tecnologia de logística, né? Porque a logística hoje em dia não se separa disso. Como que vocês trabalham essa questão? Boa, só voltar um ponto, eu concordo muito com o Bassoi, né, também nesse mundo há 15 anos, né, logística vem não só de problema com dados, mas até com problema de tecnologia, praticamente 10 anos de DHL, depois uma passagem pelo Magalu, sentindo essa dificuldade, né, e optei, né, pela IntelliPost, vou me juntar ao grupo IntelliPost por enxergar lá dentro a gente resolvendo muito de problema de tecnologia e dados para logística, que ainda há um gap muito grande no mercado, né, então hoje na IntelliPost, só para dar um pouco de dimensão e referência, né? É a maior plataforma de SaaS de tecnologia
que tem informação de logística no Brasil de forma agnóstica, com mais de 800 clientes, mas a gente nunca conseguiu de fato utilizar os dados em benefício do cliente, né? Isso há 2 anos e meio atrás, antes de eu me juntar ao grupo, e eu vim já com essa intenção, né? A gente vai transformar a IntelliPost, que é uma empresa hoje mais modular, né? Que atende como TMS para os clientes, e como que a gente vai usar esses milhões e bilhões de dados, né? Em favor do nosso cliente, transformar isso em benefício. É o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 2 anos e meio, com diversos produtos, né, que a gente já vem trazendo. Vou falar um pouco ao longo do programa, alguns cases, benefícios, como que a gente conseguiu melhorar a vida, né, dos nossos clientes no varejo, melhorar nível de serviço, qualidade, entrega, prazo e custo, né, através desses dados. Então tem bastante coisa legal para falar nesse sentido também. Uhum. E falando de cliente, só antes da gente partir para a próxima pergunta, próxima questão, como que para você hoje os dados ajudam, qual que é o papel dos dados nessa relação hoje com o cliente? Você chegando, como você falou, você tem experiência de outras empresas que eram de áreas diferentes da IntelliPost. Como que você vê, assim, primeiro, até se você puder falar das suas experiências anteriores, o papel dos dados nesses seus cargos, nessas suas funções, e agora Legal. como CEO do IntelliPost. Legal. De novo, né, nesses últimos 10, 15 anos, o mundo evoluiu muito para o sentido de dados dentro da logística. Então, não estou nem falando que lá atrás a gente não usava, né, como DHL, usava o que existia, o que se falava. Acho que especialmente na DHL a gente até era bem direcionado a dados, mas não tanto quanto eu estou vendo hoje na IntelliPost, né? Obviamente, como eu estava comentando, né, dentro dos nossos 800 clientes, só para dar um pouquinho de dimensão, a gente tem 90 bilhões de GMV hoje, né? Então é muito volume de venda de mercadoria. A gente tem mais de 120 milhões de pedidos entregue no ano. E quando a gente fala de cotação, que é da onde a gente mais tira a informação de dados, são mais de quase 15 bilhões de cotações acontecendo ao longo de todos os anos. Então o que a gente consegue trabalhar hoje? Hoje eu consigo, através de inteligência de dados, tecnologia, inteligência artificial especialmente, eu consigo gerar um produto que aumenta a conversão da venda para os nossos clientes, né? Então posso até dar um exemplo aqui, que até saiu na mídia na semana passada, foi super divulgado, grandes mídias, inclusive de forma espontânea. A gente criou uma forma da Arezzo, né, um grande player do varejo no mercado. A gente criou um produto, a Arezzo passou a utilizar esse produto e ele começou a tomar decisão embasado nessa ferramenta da IntelliPost, embasado nos dados da IntelliPost, e ele conseguiu aumentar a conversão de venda deles em 20%. Né? Imagina para o varejo você aplicar um produto que aumenta a conversão em 20%. A gente chama isso lá dentro de frete inteligente, mas o que ele significa? Até então, todo TMS de mercado falava o seguinte: putz, escolhe a transportadora mais barata. O que a gente está fazendo agora? Falando assim, putz, eu estou disposto a gastar um pouco a mais, né, R$1, isso vai ser a decisão nossa e do nosso cliente em conjunto, mas eu estou disposto a gastar um pouquinho a mais caso aquela transportadora me entregue mais rápido, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então a gente começou junto com a Arezzo, né, e dentro de todos os dados que a gente tinha, a gente começou a mostrar, putz, Arezzo, às vezes você está perdendo uma venda que está prometendo 3, 4, 5 dias, porque você está escolhendo só o frete mais barato. Se você gastasse R$1 a mais, você conseguiria reduzir 2, 3, 4 dias. E a gente foi, aplicou, fez o teste e aumentou a conversão de venda deles em 20%, gastando muito pouco a mais em custo de logística. Eu acho que não deu nem 0,5% a mais de custo de logística. Então, é esse tipo de solução, né? Acho que o Bassor comentou isso também. A gente tem tanta informação, tanto dado, que às vezes a gente nem sabe como usar isso. Isso é uma forma simples de você usar o dado. A gente automatizou, produtizou, né? Que é difícil você pegar o dado e criar um produto em cima do dado. A gente conseguiu fazer isso e a gente está vendo os nossos clientes utilizando e melhorando a conversão de venda. E no final do dia, o varejo vive de venda, né? Então a gente está ajudando o nosso cliente a vender mais e trazer sucesso para eles também. Mostrar que a logística hoje em dia é muito relacionada com custo-benefício, né? E entender que é isso, que não é porque você está pagando o frete mais barato que a empresa, no caso, né, vai escolher o frete mais barato que ele vai ter mais saída, porque às vezes o barato pode sair caro, né? Exato. A gente tem esse pilar lá dentro, né, que a gente está usando dados para direcionar essas 3 frentes, né? Então eu preciso garantir o melhor custo, né? Então o melhor custo possível de logística para o meu cliente. Eu preciso garantir a melhor experiência para o cliente do meu cliente. E eu preciso ajudar o meu cliente a aumentar a venda dele. Então tudo
todos esses bilhões de dados que eu comentei, tudo que a gente pensa e faz lá dentro hoje, com esses dados, é para ajudar uma dessas 3 frentes, né? Reduzir custo, aumentar a venda e melhorar o nível de serviço, a experiência do cliente, do meu cliente, né? Uhum. E aí, colocando mais o Bassoi, voltando o Bassoi para a conversa também, hoje, na Madeira, quais indicadores, os principais indicadores que vocês usam para guiar essa tomada de decisão e operacional no dia a dia? Isso tudo voltado para os dados. E como que vocês garantem essa confiabilidade e a qualidade dos dados que vocês estão coletando? Porque como você mesmo falou, é um mar de dados, é um mar de informações e tem que saber trabalhar, porque senão você está pegando muita coisa, mas ao mesmo tempo não sabe como trabalhar, enfim, como que tem Legal. sido isso na Madeira? Do lado de quem está operando no dia a dia, que tem que tomar uma decisão rápida, eu acho que o trabalho mais importante que tem que ser feito é um trabalho de estruturar os dados e transformá-los em indicadores, né? Que foi o que você perguntou, quais são os indicadores. Então eu sempre costumo, acho que minha carreira inteira eu fui montando esse mindset, desde que eu comecei lá no Marte.com, com operações, mas no Mercado Livre, agora na Madeira, eu sempre estruturei as métricas em pilares de qualidade, né, custo, velocidade, e aí tem um quarto que é importantíssimo, que é a segurança, né, das pessoas nas operações. Então, dentro desses 4 pilares, é inevitável você falar sobre nível de serviço para o cliente, né? Então, se que está dentro de qualidade, mas além disso, você pode criar diversos indicadores relacionados a como foi essa qualidade. Então, o NPS é um deles, que é o cliente que te dá a nota. Você pode olhar certos parâmetros de qualidade de entrega dentro disso. Depois, em velocidade, você fala em dias de entrega, dias de promessa, que uma coisa é prometer, outra coisa é entregar. E muitas vezes as pessoas não olham para a diferença entre a promessa e a entrega, porque isso é venda perdida. Então eu posso prometer 3 dias e entregar em 1 dia, e se eu consistentemente entreguei em 1 dia, mas tinha 3 dias de promessa, quer dizer que quantas pessoas não compraram porque, né, a promessa não era de 1 dia. Então aqui você olhar para as duas coisas, então, tem muito trabalho para você poder conseguir descobrir quais são esses indicadores. Na Madeira em particular, a gente trabalha com uma metodologia da Amazon que eles chamam de Input Metrics e Output Metrics, né? Então, você vê lá os Output Metrics, que são métricas de saída, como venda, o custo, etc. Mas por trás de cada uma dessas métricas de saída, você tem inputs, você tem métricas que compõem essa métrica de saída. Então, um GMV, uma venda, é composta por um ticket médio, por uma conversão e assim por diante. A mesma coisa na operação, a gente tem métricas que compõem. Então, existe um trabalho que é bastante difícil de fazer e é importante de fazer para conseguir definir quais são essas métricas, né, de qualidade, de velocidade, de nível de custo e de segurança. Uma vez definido isso, aí é uma questão de você todos os dias olhar para isso e todos os dias se perguntar o que está errado, o que pode melhorar. E aí a gente entra muito na melhoria contínua da operação no dia a dia. Mas o que eu posso te garantir é que sempre que tem alguma coisa, alguma métrica que não está bem, e você se pergunta um pouquinho mais sobre ela e investiga um pouquinho mais, aparece um novo indicador, aparece uma nova métrica, e você começa a avaliar se é importante ou não medir aquele indicador, né? Então, se ele cai em desuso, depois de 6 meses ninguém está mais olhando, provavelmente é um dos que você deveria parar de medir, porque você está gastando tempo, dinheiro, processamento de dados à toa e ninguém está mais olhando. Ou então você vai falar, putz, não estamos olhando, deveríamos olhar porque tem um custo, tem um risco associado. Mas essa seria uma forma normal no dia a dia, e se você faz isso uma vez, define bem as métricas uma vez, você passa, às vezes, anos com 95% daquelas métricas estáveis, né, as mesmas métricas, e a operação rodando direitinho. Então, o setup inicial de dados e de métricas é super importante para você depois conseguir rodar a operação no dia a dia direito. E eu acho que aqui também, para conectar com Gravena, essa é a dificuldade que existe de você sair de um negócio muito complexo, né, que é bilhões de dados, e transformar isso em poucas métricas. Porque, no final das contas, você tem até uma certa capacidade limitada de quais dados eu vou olhar, quais métricas eu vou olhar, né? Então, você começa a construir um monte de dashboard, um monte de informação, você não vai olhar aquele negócio todos os dias. Então, tem um segredo aí que aí entra o ser humano, que é conseguir definir quais são as suas prioridades, quais são as suas métricas mais importantes para conseguir medir no dia a dia. Só pegar um gancho aqui, acho que teve uma passagem aí, o Bassoi, a gente estava conversando sobre um assunto,
inclusive era relacionado a dados, e ele falou uma coisa que ficou muito na nossa cabeça na época, que foi, putz, cara, você não precisa, quando você está falando de dados, o que você mostra, você não precisa falar o óbvio através de dados também, né? Então isso ficou muito na minha cabeça. Putz, você não precisa falar que São Paulo é o lugar que mais tem volume de vendas, né? Então é super importante você saber realmente usar os dados e também mostrar os dados, né? Seja dentro da sua própria empresa ou no meu caso, né, para os nossos clientes. Quanto mais você simplifica o dado, melhor o cliente vai conseguir usar eles também. A apresentação é uma coisa importante. Antes de você falar, eu tava até pensando na hora que você falou, né? Porque a gente tem muito dado e a gente tem que pensar em como apresentar isso. E na hora me veio à cabeça essa palavra, dashboard. Esse painel em que você visualiza e olha o que tá ali e fala, pô, não, isso aqui que é importante, isso aqui não é. Você consegue organizar, entender, tirar esse indicador que não é tão importante nesse momento e colocar outro. E você falou de pessoas, né? Eu ia até perguntar isso. E, assim, isso você coloca isso, é um cargo que faz isso? Ou é tipo, você diz assim, é um treinamento, uma Assim, capacitação? assim, todas as empresas que eu passei os últimos vários e vários anos, por ser empresas que têm foco em tecnologia, é meio que a nossa vida, né? Então é até difícil pensar que a gente deveria ter pessoas fazendo isso para poder. A gente tem pessoas que são pessoas que tratam governança de dados e que tratam os indicadores em algumas áreas para poder aprofundar em alguma análise particular. Mas essas empresas, a Madeira hoje vive em dados, né? Então ela vive com uma estrutura de tecnologia que se preocupa em trazer esses dados para uma warehouse de dados, e isso fica disponível para as pessoas das áreas usarem. E aí, hoje em dia, até com ChatGPT e companhia, é até divertido isso, porque eu estava passando o dia numa área minha ali em Curitiba, e tinha uma pessoa do meu time, um analista, que não é um programador, com o GPT aberto, pedindo para ele fazer um prompt de Python para ele poder fazer uma query diferente num warehouse de dados, um warehouse de dados nosso. Então, um cara que conhece um pouquinho de Python, muito pouco, na verdade, mas que com a ajuda de inteligência artificial, hoje em dia, consegue rapidamente criar uma query diferente e transformar uma informação em algum tipo de insight rápido. Então, vai ser cada vez mais fácil isso no dia a dia. Acho que a grande questão é a qualidade do ser humano para conseguir fazer com que a gente foque no que importa e não fique perdido numa nuvem de dados. E hoje, assim, ainda falando de funcionários, de pessoas, né? Qual que é a importância da cultura nessa questão de influenciar a empresa, no caso, mostrar a importância daquele funcionário ou daquela equipe, daquele squad, entender que ele precisa aplicar a tecnologia no dia a dia dele para ajudar a empresa ou ajudar até o próprio dia a dia dele mesmo. E isso falando em dados, como você falou. Tem existe uma dificuldade ainda, tem uma resistência, ou as pessoas já estão entendendo como é importante no dia a dia, já, como você falou, tem uma pessoa usando e tal. Eu talvez esteja numa bolha, eu e o Graviano também. O Gravenol, você pode falar. Estou um pouco numa bolha disso, porque eu tô no e-commerce desde 2008, 2009, então não existe e-commerce sem informação, né? Sem dado para tomar decisão. Então, assim, é muito natural que qualquer liderança sênior da empresa, quando tem que tomar uma decisão, pergunte sobre os dados que estão por trás daquilo e qual que é o fundamento que leva àquela recomendação do time que está recomendando uma decisão específica, né? Não, assim, e aí, quando se fala de cultura, sim, a cultura é a liderança sênior não tomar decisões e parar e frear as decisões se não for bem embasado em dados, né? Mas quando eu entrevisto pessoas, não é incomum, né, quem está vindo de mercados diferentes do que o e-commerce, e que não estão tão digitalizados ainda, não é incomum você encontrar pessoas que falam, putz, eu tenho dificuldade com isso, o líder sênior aqui é um cara que gosta de ir de um certo caminho, que ele está acostumado e conhece esse caminho, e mesmo que os dados provem o contrário, ele ou ela acabam indo por esse caminho. Então, não é incomum ainda você ver mercados que são um pouquinho mais analógicos, vamos chamar assim. Aqui em tese pra gente é um arroz e feijão, né? Tecnologia, assim, trabalhar com isso, porque, como você falou, e-commerce, né? Exato. Tem muito como fugir. Do caso da Interpost, tem a cultura empresarial voltada para esse lado de dados é bem forte, assim. Ela se tornou muito forte, ainda mais recentemente, né? Como uma empresa jovem, né? 11 anos agora, recém-completados.
gente focou muito no nosso início em ser muito forte do ponto de vista de software, né, resolver o problema realmente da entrega do last mile para os nossos clientes, né, os nossos 800 clientes. E ao longo dos últimos 3 anos, eu diria, né, uma boa parte da nossa vida, né, considerando que a gente é super jovem, a gente está 100% direcionado a dados. Né? A gente tem esse grande objetivo de ser a referência de dados de logística para mercado. Né? Eu tenho alguns exemplos que eu posso trazer aqui de coisas que a gente vem fazendo, mas esse ponto que o Bassoi falou, né? A gente, muito voltado a isso, a gente desenvolveu um módulo nosso que a gente chama de torre de controle 360, né? Que é um grande control tower mesmo, que é a forma de fazer a gestão da logística dos nossos clientes. Porque o que a gente entendeu lá no passado é que uma boa parte dos nossos clientes estavam simplesmente exportando informações de milhares e milhões de linhas de um Excel e fazendo a sua própria conclusão, né? E a gente falou, putz, a gente deveria conseguir direcionar a forma que eles estão olhando a operação deles para eles realmente conseguirem tomar a melhor decisão, né? Então a gente desenvolveu esse produto, né, essa torre de controle 360, espalhou ela para todos os nossos clientes e agora eles começam a tomar decisões a partir dessa torre de controle. Então, dando um exemplo, né, que eu acho fenomenal dessa ferramenta, os clientes estão usando bastante, que é a previsão de atraso, né? O Bassoi falou um pouco sobre isso, né? Antigamente, ou de atraso ou até de antecipação, né? Antigamente podia até parecer bonito, né? Você promete em 3 dias, entrega em 1. Hoje em dia, além de você estar perdendo venda, você está gerando uma experiência para o cliente final horrorosa, né? Às vezes ele não está nem lá para receber o produto, né? No meu negócio, isso é terrível. Seu negócio que é Produtos volumosos, você vai entregar um negócio de 100 quilos, um armário de 100 quilos, e aquele pessoa não está em casa, você perdeu a viagem. Então a gente, atrelado a dados, informação e tudo que a gente puxa das 1.500 transportadoras que estão conectadas hoje na nossa plataforma, o que a gente, dentro dessa torre de controle 360, tem uma das abas que a gente chama de previsão de atraso, ou previsão de entrega, vamos chamar dessa forma, que pode ser atraso ou antecipação. E essa previsão de entrega, a gente vai medindo cada passo que as transportadoras estão dando através de dados, e eu consigo hoje, para você ter uma ideia, prever 90% de todo o produto que vai atrasar, eu já consigo antecipar e falar com o meu cliente, falar assim, putz, conversa com esses, sei lá, no caso de um grande varejista de moda que entrega 1 milhão de pedidos por mês. Não precisa olhar para 1 milhão. 990 vão chegar no prazo. Pega esses 10 mil aqui, conversa com eles. Esse aqui eu já perdi, já sumiu, extraviou, vai chegar 2 dias atrasado, vai chegar 2 dias antes. A quantidade de redução de saque, inclusive, que a gente está trazendo, tenho cases já divulgados na mídia aí com esse módulo, né, usando dados completamente que a gente está falando aqui, de redução de 25%, 30% na abertura de saque dos nossos clientes, só para a gente estar conseguindo se comunicar. Né? E, de novo, seja porque vai chegar antes, seja porque vai chegar depois. Tem um caso super interessante também desse módulo, né, de dados, que é a Amo Varejo. Eles reduziram 17% o insucesso deles. Porque agora, exatamente por isso, ele já está avisando, vou chegar antes, vou chegar no dia seguinte, a pessoa já se programa para receber o produto. Né? Então a gente tem feito muito disso na empresa, tentando gerar cultura do outro lado também, né? Mais e mais, putz, está aqui a informação, conversa com o seu cliente, né? Então, para a gente é super satisfatório ver o nosso cliente usando a nossa informação, tomando decisões para melhorar a experiência final também a partir disso. E no final das contas, assim, o consumidor final só quer informação, né? Ele não... Exato. Não é o ideal para a experiência dele que o produto que ele pediu para daqui 3 dias chegue em 1 dia. Mas se você informá-lo que vai chegar daqui 1 dia, eu acho que talvez ele consiga se programar, né? É sempre pensar nesse lado de informar, de trabalhar junto da marca trabalhar junto com o consumidor final, no caso. Né? E até no atraso, eu não vou lembrar exatamente o dado, então não vou falar, mas até quando atrasa 1, 2 dias, se você comunica o percentual de reclamação sobre esse atraso despenca. Bem menor. Eu não vou lembrar o número agora, mas só de você falar, vai atrasar 1 dia, você tá lá ansioso esperando aquele dia, você já sabe que vai chegar no dia seguinte, sua chance de reclamar já é muito menor. E assim, Bassoi, no seu caso, que é uma indústria, uma área, né? Casa de decoração, uma área bem, como você falou, não dá para entregar uma coisa, sei lá, um armário de 100 quilos, às vezes para um lugar que não tem portaria ou não tem alguém para receber naquele dia, tem que ser algo bem pensado e bem comunicado, que é muito que o Gravener estava falando. No seu caso, como que essas tomadas de decisões, esses indicadores baseados em dados, como que trabalhando isso vocês conseguiram se transformar operacionalmente falando? Como que a Madeira conseguiu? Ter uma operação melhor, mais fluida, mais otimizada?
Legal. Em primeiro lugar, a gente teve que criar uma empresa de logística. A gente criou uma empresa de transportes para poder fazer boa parte do que a gente hoje entrega, a gente entrega através da Booklog, que é a nossa empresa de transportes. Porque realmente tem uma carência muito grande, né, de entrega de pesados. E aqui pesados, de novo, assim, não é que 20 quilos, 100 quilos na É média. bem pesado. É bem pesado e é mais que um volume, né? Então, você vai entregar um guarda-roupa, por exemplo, ele tem 3, 4, 5 volumes às vezes, e com volumes frágeis, né? Então, você está falando de vidro, de louça, tem algumas coisas bem, bem complexas. E aí a gente teve que aprender ao longo do caminho, porque realmente tem uma parte dos pedidos que eles estão prontos para serem entregues antes da data, né? E aí entra muito o que a gente foi descobrindo com dados em relação ao quanto a gente consegue fazer isso a partir de comunicação com o cliente. E começou muitas vezes com o que a gente via acontecer com os motoristas falando com os nossos clientes espontaneamente para poder combinar com eles a entrega. A gente começou a fazer um avanço agora em relação a o que a gente começou a medir quanto que a gente conseguia reduzir insucesso de entrega através de informação para o cliente. E você vê isso significativamente reduzindo até metade do volume de sucesso que a gente tinha. Depois que você começa a falar com o cliente com mais intensidade, então você reduzir metade do insucesso de um produto que sai em 20 produtos por carro, tem um ganho operacional gigantesco, sem falar que é um produto que se você movimentar muito ele, tira do carro, põe no carro, tira do carro, põe no carro, a chance de avaria é uma chance alta. Então, quanto menos movimento você fizer, melhor. Então, combinar com o cliente foi essencial. E isso parece simples, mas veio através de informação. Foi por medindo insucesso, medindo algumas regiões que a gente fazia mais vezes essa comunicação com o cliente e a partir daí rolloutear para as demais áreas. Mas acho que esse é um caso operacional. E quando você pensa em casos de site, por exemplo, a gente... Logo no começo da minha passagem pela Madeira, eu percebi que a gente tinha milhões e milhões de linhas de frete no site. E todos os dias a gente pegava e tinha que fazer um processamento de dados e subir isso para o site, e demorava horas para conseguir subir isso para a nuvem. E aí eu fui investigar um pouquinho mais porque a gente tinha tanta informação de tantas linhas de dados, e era porque a gente tem um monte de tabela de frete. Mas na verdade, a gente não precisava daquilo. Então, investigando um pouco mais esse monte de dados, a gente percebeu que tinha uma customização por final de CEP, por peso, etc., que não precisava, né? Então, quando a gente foi aprofundar e ver a necessidade real do que a gente tinha que colocar no site, a gente trouxe para 1.000 linhas. Então, sei lá, de 6 milhões de linhas, a gente conseguiu simplificar para 1.000 linhas. E por que isso? Porque a gente começou a ver que a gente tinha quebras de região pelo Brasil inteiro que simplesmente não faziam sentido. Se aumentasse muito o frete para um lugar ou reduzisse muito o frete para um lugar, a venda que vinha daquele lugar, por ter pouca gente, não era nenhuma venda adicional. E em outros lugares, se eu mantivesse ele muito, muito amplo, eu conseguiria, de repente, uma quebra de CEP, uma quebra de peso, aumentar a venda com mais qualidade, com mais volume. Então, de 6 milhões de linhas para 1.000 linhas, e aí isso traz uma simplicidade para o consumidor na ponta, ele enxergar e entender com mais facilidade quais são os preços de frete, também consegue converter mais a venda no final. E falando especificamente da parceria entre as empresas, entre a Madeira e entre o grupo IntelliPost, quais são os benefícios hoje que vocês, na parte operacional, você consegue citar? Uma das coisas que a gente fez aqui, a gente tem uma operação com eles, com a tecnologia deles, 2 operações com a tecnologia deles, mas teve uma coisa que a gente fez nova, agora no finalzinho de 24, começo de 25, a gente estava numa análise de orçamento e a gente queria entender qual era a oportunidade de usar parceiros diferentes da nossa empresa de transporte num raio de peso até 30 quilos. E aí a gente usou a IntelliPost com essa base de informação que eles têm transformada em dado para entender e mapear o mercado inteiro de parceiros de transportes. E isso nos deu toda uma informação crítica para que a gente pudesse entender que tinha muito dinheiro na mesa em termos de oportunidade de custo, se a gente aviasse esse volume para 2 ou 3 parceiros específicos que são robustos, né, que vão garantir nível de serviço, vão garantir estabilidade da operação, mas isso tudo olhando para um pool de informações que a IntelliPost tem, que mapeia, como ele falou, o mercado inteiro e consegue segmentar e dizer muito claramente qual que é a oportunidade que existe para uma empresa como a Madeira, que tem um perfil diferente
de produtos, né? Então e isso foi feito assim muito rápido, acho que não sei, uma semana, 2 semanas já tinha um estudo muito claro, muito bem feito, e preciso para o que eu precisava responder, né? Então, com base nisso, eu fiz um orçamento, o orçamento foi aprovado, a gente fez o projeto e começou a implementar isso agora no começo do ano de 25. Pegar um pouco esse gancho, falar um pouco mais sobre esse produto, vamos dizer assim, que ele também está super atrelado a dados. A gente começou isso lá um pouco, alguns meses atrás, né? Como uma forma meio customizada, né? E mais parecendo uma consultoria. E a gente entendeu que a gente tem tanta informação que a gente consegue realmente ser muito referência, né? Quanto deveria custar o produto sair daqui, ponto A, ponto B, com essa característica, com esse peso e essa dimensão. A gente tem tanto nível de informação que a gente consegue virar essa referência também para mercado, né? E suportar. E no final do dia ganha todo mundo, ganha o cliente final, ganha a transportadora, porque acaba ficando mais otimizada também, ganha o meu cliente, porque vai realmente ter um custo menor do que o que ele vinha pagando. Então a gente decidiu a partir desse momento, né, que o Bassoi comentou com Madeira e alguns outros clientes que a gente começou no nível mais consultoria, a gente produtizou isso, né, isso hoje está 100% dentro da plataforma, e pegando esses milhões e milhões de linhas, informações e tabelas e dados, e a gente cria esse produto que a gente chama de Optimize, que dentro do Optimize tem dois vertentes, utilizando 100% de dados a favor do nosso cliente também. Um é essa recomendação, quanto você deveria estar pagando do ponto A para o ponto B com esse produto nessa especificação, com essa dimensão, com esse tipo, né, de característica, vamos dizer dessa forma. Quem são as transportadoras que fazem isso muito bem? Então eu não falo mal de ninguém, eu só falo quem faz muito bem, que é o que a gente quer impulsionar, incentivar as transportadoras, eles são parceiros para a gente. E olhando para todas as vertentes, né, eu posso estar olhando para custo, eu posso estar olhando para nível de serviço, eu posso estar olhando para velocidade. Então eu falo assim, quem que tem, eu tenho essa intenção na minha cabeça, né? Quem que tem o selinho IntelliPost daquele ponto A para aquele ponto B, do ponto de vista de custo? Qual é a transportadora que tem o selinho IntelliPost que é eficiente? Qual que é a rápida, né, que entrega rápido? Então eu tenho o selinho IntelliPost. Qual que é a que tem um bom nível de serviço? Promete, cobra barato e além de tudo, vai lá e entrega no prazo, né? Então a gente tem muito dessa intenção. E um segundo ponto também, usando dados, que tem ajudado demais os nossos clientes, que é a simulação. Então não só mais eu viro e falo, vai lá e conversa com a transportadora e vê o que dá. Agora ele vai, conversa, ele volta para dentro de casa, ele joga isso dentro da minha ferramenta e a minha ferramenta já conta, se você trocar o que você tem hoje por a transportadora A pela B, você vai ganhar 1 dia de prazo de entrega nessas regiões, você vai ganhar X% de redução de custo de frete nessas regiões. Eu já antecipo para ele. De novo, ele traz aquela tabela, eu pego todos os dados que eu já tenho com aquela transportadora. Putz, a transportadora é boa, faz um bom nível de serviço e tudo mais, e já garanto, falo, putz, você vai ganhar, né? Pode seguir com essa nova recomendação. Então, tudo isso, né, que a gente está falando é usando dados em benefício do cliente mesmo. E assim, falando da aplicação de dados, que é o que a gente tem feito aqui nesse episódio, quando a gente fala em dados, a gente pensa em erro, né, também. É muito tentativa e erro, muito de você aplicar uma coisa e ver que aquilo não deu certo naquele momento, mas pode dar em outro momento. Contextualizando com... Por que eu tô falando disso, né? A gente tem um quadro aqui no Entre Amigos que chama Deu Ruim. Tem esse nome, é meio que pra chamar a atenção mesmo, porque é um deu ruim, mas que na verdade deu certo ou deu bom, porque é errando que a gente aprende, a ideia é mostrar isso. E quando a gente fala em dados, tecnologia e informação, tem muito disso da gente aplicar, testar, ver que não tá dando certo, ou mudar uma coisinha ou outra aqui. Vocês têm algum caos, alguma coisa, algum case que vocês queiram trazer exatamente nessa questão? Alguma estratégia, alguma coisa que vocês fizeram, viram que não deu certo, mas servir de aprendizado para o futuro? Isso se tiver relacionado a dados também. Eu posso começar aqui, depois passo para o Bassoi. Isso. Eu vou falar um pouquinho da IntelliPost. Você até fez essa pergunta, se a gente sempre foi direcionado a dados. Eu falei, putz, não sempre. A gente cresceu demais e claramente virou o TMS referência do mercado para entrega de last mile ali para o mundo de e-commerce, né? E a gente acomodou nesse lugar, né? No sentido da evolução, era crescendo e usando só aquele produto e acomodamos. Perdemos alguns grandes clientes, né? Estou falando de 3, 4 anos atrás, alguns grandes clientes, mas tem um específico que é a Van, que preciso nem mencionar, né, um varejista gigante aí do mercado, e quando eu assumi essa cadeira de CEO da IntelliPost alguns anos atrás,
um dos primeiros movimentos que eu fiz foi conversar com clientes que eu tinha perdido para entender onde estava, né? Onde que a gente tinha errado. E foi exatamente essa mensagem que eles trouxeram para ele. Cara, vocês têm tanto potencial, tanta informação. Às vezes eu tenho essa sensação que eu estou contratando uma Ferrari, mas eu só consigo usar um Fusca. E a gente internalizou aquilo. E aí vem com tudo isso que a gente vem falando, né? Fala, putz, não podemos simplesmente porque a gente está com o melhor software e a gente achar que a gente vai conseguir seguir crescendo como empresa, né? Então a gente ouviu muito desses feedbacks, desses clientes, internalizamos isso, começamos lá do zero, né? Tem o nosso diretor de dados da IntelliPost, que a gente também trouxe depois disso, ele fala uma coisa, teve um trabalho por debaixo da terra que aconteceu, que demorou anos para acontecer, né? A gente tinha diversos data lakes espalhados, acho que 4 ou 5 data lakes, informação para todo lado, zero padronizado, então a gente nem conseguia usar da informação. Então a gente fez um trabalho gigantesco por baixo da terra, começamos a entregar os benefícios para o cliente de volta, começamos a mostrar para eles, putz, você foi embora lá, você me falou isso, olha o que a gente já fez, olha como a gente já mudou. Então a gente realmente aprendeu desse movimento. E aí esse caso específico para a gente é um marco, né, super, super positivo. Na terça-feira a gente anunciou a volta da Van, e muito do que ele fala para a gente é esse posicionamento, a postura, seguir evoluindo, seguir trazendo muito mais do que só o software para eles, né? Como que você, como especialista em tecnologia para logística, me direciona também. Então acho que foi deu ruim lá atrás, mas acho que foi uma super evolução aí que a gente entendeu, né? E escutou o cliente e seguiu evoluindo. Bem legal. E você, Bassoi? Eu acho que com tanto tempo no e-commerce e tantas Black Fridays passadas, a gente tem muitas coisas que vêm à mente, né? Desde, sei lá, minha pior Black Friday que eu tive em 2011, por exemplo, até hoje, todos os anos, quando eu vou começar a preparar a Black Friday, eu faço questão de lembrar dela, lembrar dos erros que foram cometidos, que foi basicamente não planejar com base em dados, né, e confiar muito de que as coisas iam acontecer, iam funcionar. Então, cada vez mais essa falta de informação, vamos chamar assim, lá atrás me faz lembrar, depois de, sei lá, 15 Black Fridays que eu tenho nas costas já, em tentar planejar cada vez melhor. E eu acho que talvez uma recente, na Madeira, como a gente vende sem estoque, né, a gente tem o estoque do fornecedor e a gente não tem nenhum CD que tem estoque parado lá para poder fornecer para o cliente, a gente vai até o fornecedor, que tipicamente está bem lá no interior do Brasil, está num lugar bem longe, né? Nosso raio médio de transferência é de 800 quilômetros. Então, Então, cada vez que um cliente compra com a gente, na média ponderada, a gente roda 800 quilômetros e mais o last mile para entregar para o cliente. E a gente, então, tem medições de SLA, né, de nível de serviço do transporte, que são medições dessas etapas, né? Então, a gente media a etapa da coleta, a etapa da transferência e o do last mile separadamente. E muitas vezes essa informação parecia que estava tudo bem na coleta, tudo bem na transferência, tudo bem no last mile, mas no final dos contos o SLA para o cliente final era ruim, né? Então e esse é um exemplo de você ter muita informação, mas que você não conseguindo focar, você acaba se perdendo. Então a gente teve que parar tudo, falar, não, peraí, vamos olhar do cliente para trás. Então foca para tudo 100% com foco no cliente. Esse aqui é o prazo que a gente tem que entregar. Daqui para trás, vou começar a segmentar isso daqui para trás, não pelas etapas de transportes em si, porque isso não importa nada se no final dos contos o cliente vai chegar com algum tipo de problema, né? E isso foi recente também, a gente fez isso agora depois de bater cabeça algumas vezes, por isso que você tem que, né, dar ruim algum tempo, mas continuar se perguntando, continuar se questionando por que está dando ruim. Em algum momento alguém tem algum insight e você fala, putz, é por aí, vamos investigar mais. Aí sim vai se você aprofundar, puxar um monte de dados, entender, para depois conseguir de novo submergir, emergir e conseguir fazer a visão geral do negócio. Gente, tá certo, assim, o espírito do quadro é esse, é trazer justamente casos em que a gente alguma coisa que deu errado, de fato, deu ruim, só que no final das contas eles aprenderam com isso e estão reaplicando, mostrando que o erro não tem problema, a questão é como você lida com ele. A ideia é justamente essa. Bom, a gente vai encerrando, infelizmente o tempo não é tão longo assim quanto a gente queria, dar pra falar, sei lá, 3 horas sobre dados, é muita coisa, daria pra perguntar muito mais, mas a gente deixa pra uma próxima conversa, que a gente vai ter ainda com vocês. Vocês têm algum recadinho final? Vocês querem deixar alguma coisa?
para encerrar. Agradecer, obrigado pela participação, por participar aqui junto com vocês. Acho que foi super bacana. Acho que é isso, né? Dados para logística é cada vez mais a tendência. Utilizem isso. Se a empresa de vocês ainda não está 100% preparada, usem do que existe já pronto no mercado. Acho que essa é a grande recomendação mesmo. Acho que é isso também, assim, reforçar. Eu não consigo trabalhar sem dados, não consigo trabalhar com pessoas que não trabalham com dados. As decisões têm que sempre estar pautadas nisso, e eu acho que qualquer profissional hoje, né, no mundo do e-commerce ainda mais, se não conseguir ter habilidade para entender dados e transformá-los em insights, vai ter dificuldade grande de conseguir evoluir na carreira. Tá certo. Bom, fica aí o recado, né? Gente, muito obrigado por ouvirem o Entre Amigos e até a próxima.